Paseando al perro como un cencerro. No sé la mierda que digo, pero si te quiero hundir te entierro. Enamóralo Tiziano Ferro. Pillo el ferry y te dejo a cero. Cocinando ternera para perder la cordura. Pollo dulce y mente dura. No existe cura para mi locura. Espera que lo mejor ocurra. Ocurras o te tratan como una curva. Escucho la selva mientras el pájaro silba, bebiendo birra e fumando sativa. E aí pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E eu já te adianto que o caso de hoje é daqueles que mexem com a nossa cabeça. Sabe quando a gente pensa que já viu de tudo e aparece algo ainda mais chocante, mais bizarro, mais sombrio? Hoje vamos falar de um caso que, sinceramente, parece ter saído de um filme de terror. Mas, infelizmente, foi vida real. Muito real. A história de hoje acontece em Madrid, na Espanha, e envolve um homem conhecido como o Canibal de Las Ventas. É uma história cheia de dor, desespero e uma violência brutal, que vai fazer você questionar a natureza humana e até onde o ser humano pode chegar. Especialmente quando se mistura doença mental com a realidade cruel e distorcida. E então, antes de mais nada, eu quero te fazer uma pergunta. Você acredita que uma pessoa pode ser capaz de cometer um crime tão monstruoso por conta de um transtorno psicológico grave ou pelo uso de drogas? Pense bem nisso. Acha que uma doença mental pode levar alguém a fazer o inimaginável? Ou isso é apenas uma desculpa para tentar justificar o injustificável? No caso de hoje, vamos falar sobre Alberto Sanches Gomes. Mas vou te avisar agora. O que você está prestes a ouvir não é fácil. É uma história perturbadora com detalhes que, acredite, são muito mais sombrios do que você pode imaginar. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, assim podemos trazer cada vez mais assuntos como esse. O desaparecimento de Maria Soledade. Vamos começar do começo. No dia 21 de fevereiro de 2019, Maria Soledade Gomes, uma mulher de 66 anos, desapareceu. Ela era uma pessoa simples, tranquila, sem grandes problemas. E seus vizinhos a descreviam como alguém pacata, que passava o tempo passeando com seu cachorro e fazendo compras no mercadinho da esquina. Maria era uma mulher que estava sempre na sua rotina, sempre cumprindo seus compromissos. Porém, o que estranhou seus amigos e vizinhos foi o fato de que, após um mês sem notícias de Maria, ninguém a via mais. Uma amiga de Maria, que morava nas proximidades, foi a primeira a perceber o sumiço. Essa amiga, preocupada, resolveu ir até o apartamento de Maria para ver o que estava acontecendo. Maria morava com seu filho, Alberto Sanches Gomes, de 26 anos. E este, ao ser abordado pela amiga, disse que a mãe estava em casa. Mas, curiosamente, o comportamento de Alberto estava frio, distante, como se nada de anormal estivesse acontecendo. Sem perder tempo, a amiga de Maria foi até a polícia. A situação já estava muito estranha e as autoridades foram chamadas para fazer uma verificação no apartamento. E, quando chegaram lá, algo absolutamente horrível estava prestes a ser revelado. A descoberta macabra. Quando os policiais chegaram, quem os recebeu foi o próprio Alberto. Ele estava calmo, controlado, mas também muito evasivo, sem demonstrar qualquer sinal de aflição ou preocupação. Ele disse que sua mãe estava em casa, mas que estava se sentindo mal e não queria receber ninguém. Por dentro, a situação estava mais macabra do que ele poderia imaginar. Os policiais entraram no apartamento e logo perceberam que algo estava errado. A casa estava bagunçada, mas não era o suficiente para levantar suspeitas imediatas. O que aconteceu a seguir, no entanto, era algo que ninguém ali estava preparado para testemunhar. Ao abrirem uma das portas do quarto, uma cena absolutamente grotesca se revelou diante dos olhos dos oficiais. Em cima da cama estava a cabeça de uma mulher, com parte do couro cabeludo e uma orelha. O resto do corpo de Maria Soledade ainda estava espalhado pela casa. Então, a cena foi tão chocante que até mesmo os policiais, acostumados com situações horríveis, ficaram paralisados por um momento. Eles não sabiam o que fazer diante daquela brutalidade. E, naquele instante, o que parecia uma casa comum de classe média se transformou em um cenário de horror. Um lugar onde a sanidade foi dilacerada pela violência mais extrema. Imagine a sensação desses policiais ao descobrirem que a cabeça e partes do corpo de uma mulher estavam sendo tratadas como tamanha crueldade dentro de sua própria casa. Em um lugar onde se esperava segurança, não morte e desespero. Só de pensar, dá um calafrio, não dá? Fala aí. As confissões de Alberto. Com a descoberta macabra, Alberto foi imediatamente levado para a delegacia. No início, ele parecia calmo, até quase indiferente à gravidade da situação. Mas, aos poucos, as palavras começaram a sair de sua boca, como se estivesse contando uma história distante, sem conexão com a realidade. Alberto começou a relatar que o que havia acontecido com sua mãe não foi planejado. Ele disse que tudo começou com uma briga trivial durante o café da manhã. Mas,
No meio da discussão, ele começou a ouvir vozes e dizia que essas vozes, lhe diziam que ele precisava acabar com ela. Eu não sei vocês, mas ouvir isso de um homem normal aparentemente é assustador. O que são essas vozes? De onde vêm? São reais ou ele as criou em sua mente perturbada? Mas Alberto acreditava nelas. Ele disse que essas vozes incitaram, o pressionaram até que ele não conseguisse mais resistir. E foi nesse momento que ele agrediu a mãe com uma violência indescritível. Ele a estrangulou até que ela parasse de respirar. Mas, segundo ele, a voz não parou de falar. Pelo contrário, as vozes mandaram ele ir além, pedir mais. E ele obedeceu. Ele então usou uma serra de carpinteiro e outros objetos da casa para desmembrar o corpo da mãe. Algumas partes foram colocadas na geladeira, outras ele simplesmente espalhou pela casa. A crueldade não parou por aí. Alberto confessou que, em um surto de loucura, ele cozinhou e até comeu pedaços do corpo de sua mãe. Ele chegou a dizer que, em algumas ocasiões, ele comia carne crua, outras vezes cozida, e até mesmo ofereceu pedaços ao cachorro da família. E a pergunta que fica é, como alguém pode chegar a esse ponto? Como uma pessoa pode achar que é normal fazer isso, principalmente com alguém da sua própria família? Será que ele realmente acreditava nas vozes ou isso era apenas uma tentativa de justificar a atrocidade que ele cometeu? Quem era Alberto Sanches Gomes? Agora, para tentarmos entender como tudo isso aconteceu, precisamos voltar um pouco no tempo e conhecer a história de Alberto. Talvez assim conseguimos ter uma ideia de como ele chegou a esse ponto de destruição total. Lá no começo, Alberto era um garoto tranquilo, educado, cheio de potencial. Era bom aluno, não demonstrava sinais de violência. Mas, em 2008, com a morte do seu pai, aí sim, foi um divisor de águas. Esse evento, aparentemente simples para muitos, foi o início de uma espiral de desespero e caos. A mãe, Maria, afundou no alcoolismo e Alberto, por sua vez, caiu na depressão profunda. Nos anos seguintes, ele teve a oportunidade de estudar fora, lá na Grécia. Mas foi lá que a vida dele tomou um rumo ainda mais sombrio. Alberto se envolveu com drogas pesadas, incluindo os sais de banho. Uma droga extremamente poderosa que pode causar surtos psicóticos, paranoia e delírios, e até que muitos chamam de comportamento canibais. Quando ele voltou para a Espanha, já não era mais o mesmo. Os surtos continuaram, ele foi internado várias vezes, mas nunca seguiu os tratamentos como deveria. E aí surge a grande pergunta. Havia algo que poderia ter sido feito para impedir essa tragédia? Será que ele poderia ter sido ajudado? Ou, na verdade, ele estava além de qualquer ajuda? A relação tóxica com a mãe. E se a gente parar para olhar com mais atenção para a relação entre Alberto e Maria, vemos que havia ali uma dinâmica muito tóxica. Os vizinhos disseram que as brigas entre eles eram constantes. Eram gritos, portas batendo, objetos quebrando, um verdadeiro inferno de violência psicológica e física. Alberto tinha vários registros pela polícia, agressões contra a mãe, mas, apesar disso tudo, Maria nunca desistiu dele. Pelo contrário, ela sempre tentava ajudá-lo de alguma forma. Ela chegou a pedir uma ordem de restrição contra o filho, mas no fim das contas, acabava permitindo que ele voltasse para casa, sempre acreditando que poderia salvar aquele homem que um dia foi seu filho. E aqui eu te pergunto, até onde vai o amor de uma mãe? Até onde ela pode ir para tentar salvar alguém que está se afundando nas trevas? Será que Maria fez o que podia ou acabou se tornando cúmplice involuntária dessa tragédia? Será que o amor dela por Alberto cegou ela para o que realmente estava acontecendo? Para a monstruosidade que se escondia por trás daquele rosto familiar, o agravamento do comportamento de Alberto. Nos últimos anos, o comportamento de Alberto piorou. Ele começou a ter delírios cada vez mais intensos, afirmando que via coisas que não estavam ali, se isolando, rejeitando qualquer tipo de contato humano. Os vizinhos disseram que ele costumava ficar na varanda jogando garrafas nas pessoas que passavam na rua. Ele também chegou a dormir nas ruas, se juntando a moradores de rua em um sinal claro de sua decadência mental e social. E mesmo com tudo isso, Maria nunca desistiu dele. Ela, de alguma forma, ainda tentava encontrar uma solução pouco antes de morrer. Ela estava planejando interná-lo novamente, acreditando que um tratamento psiquiátrico talvez fosse a última chance para o filho. Mas, como sabemos, o destino de Maria estava selado. O julgamento e a sentença. Quando o caso foi revelado ao tribunal, os advogados de Alberto tentaram alegar que ele estava em surto psicótico. Mas os psiquiatras que analisavam o caso chegaram a uma conclusão bem sombria.
Alberto não era esquizofrênico, como muitos tentaram argumentar. Ele tinha traços de personalidade antissocial, paranoica e narcisista, mas tinha plena consciência das suas ações. Ele sabia exatamente o que estava fazendo, sabia que era errado, mas simplesmente não se importava. O julgamento foi longo e, no final, Alberto foi condenado a 15 anos e 5 meses de prisão por homicídio, desmembramento e profanação de cadáver. Eu acho pouco. Agora eu te pergunto, você acha que essa pena foi justa? Ou, diante da monstruosidade que ele cometeu, seria necessário uma punição ainda mais severa? Antes de ir embora, já deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos casos, porque aqui a gente sempre está trazendo histórias reais que mexem com a gente de uma maneira que você jamais imaginaria.